Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Luiz Almeida, professor de língua portuguesa, grande bicho-papão dos concursos públicos. Eu quero mostrar para você que não é tão difícil assim. Acontece que você viu a língua portuguesa a vida toda como punição. Como punição. Fora as exceções. E alguns alunos não gostam de língua portuguesa porque há a regra e há as exceções. Na verdade, não há tantas exceções assim. O que há muito na gramática é mentira. E muitos colegas que dão aula de português preferem ratificar, confirmar a mentira do que explicar a você a verdade, que seria muito mais simples. Só um exemplozinho para você perceber como funciona a gramática, os colegas e você. A gramática diz que toda palavra nascida com EN não se usa CH. É só para você perceber. Não se usa CH. Aí você tem enxoval. No lugar de CH o X eu vou usar X. Enxoval é com X. Enxame é com X. Enxuto é com X. Enxaqueca é com X. Enxurrada é com X. E vai embora. Porque ela diz palavras nascidas. Em outras palavras, palavras primitivas. Tá? Palavras primitivas, nascidas com EN, eu uso X. A mesma gramática que diz isso, coloca lá no rodapé, exceto. Aí ela escreve lá, exceto. Tá vendo? Aí ela coloca exceto. E ela faz exceção, ela faz encher, que é com CH, coloca encher como exceção. Ela coloca enxiqueirar. Coloca enxiqueirar como exceção. Coloca encharcar como exceção. E o pior, aí você não questiona, tá vendo? Você não questiona, o professor não questiona, a gramática não fala mais nada e você acredita nessa mentira. Olha só como é mentira. Primeiro, ele disse palavras primitivas nascidas com EN. E tanto encher, enxiqueirar e encharcar são palavras derivadas. Derivadas. Logo, já não é mais exceção, porque ele disse palavras primitivas. E aqui são palavras derivadas. Como assim derivadas? É derivação, que na verdade é o uso do prefixo em, que quer dizer dentro de, em, a preposição em, que é o prefixo formado pela preposição em, que significa dentro de, fazendo lugar para volumar. Você já percebeu que toda vez que você usa em, a maioria, você faz de lugar? Onde você está? Em Vitória, em Vila Velha, em casa, em Mutum, em São Mateus, em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, porque em mais o eu faço no, em mais a eu faço na. Eu estou na praça, eu estou na praia, eu estou no cinema. É o em, indica lugar. Aí coloca em mais a palavra primitiva que é cheio. Em mais cheio, eu faço encher. Então, não são exceções, porque a regra é palavras nascidas, palavras etimologicamente nascidas, palavras primitivas nascidas com EN. Eu não uso CH, eu uso X e não há exceção. O que há são mentiras, como você pode visualizar nesse brinquedinho aqui. E é isso que eu quero fazer com você. Ah, e na ortografia, o que você vai fazer? Ora, tá vendo que quando eu coloquei exceto, da palavra exceto eu faço a palavra exceção. E aí você pode ter uma dúvida, meu Deus, comecei a aula não, calma. É somente para você visualizar o que nós vamos ver. Exceção, como que eu escrevo exceção? É com cedilha? É com 2 S? E excesso? Só para você visualizar, olha só. Exceção vem da palavra exceto. Então as palavras oriundas de outras, terminado com TO, olha só, exceto, eu faço exceção com cedilha. Correto, eu faço correção com cedilha. Ereto, eu faço ereção com cedilha. Eleito, eu faço eleição com cedilha. E aí vai. Atento, eu faço atenção. E aí vai a língua portuguesa. E é assim que se estuda, de uma maneira boa, gostosa, sem mimimi, em cima do foco, em cima do que cai em concurso público, em cima como a banca A cobra, como a banca B cobra. Não é você passar os olhos na gramática, vai estudar 3 anos, o seu 2º grau todinho.
Então é isso que nós vamos fazer. Eu quero apresentar para você exatamente o que você... Por que que as bancas usam o que vocês chamam de pegadinha? O que vocês chamam, a banca fez uma sacanagemzinha. Não, não, não. Ela usou a língua portuguesa como cai em concurso. Você que foi mal preparado a vida toda. Então, a primeira coisa, o que vai cair aí de fonética? O que cai de fonética? O que cai de fonética? O que cai de fonética? Você pega a CESP-UNB, por exemplo, na prova de delegado, ele perguntou sobre a palavra veículo, acentuação de veículo, acentuação do verbo por. Então, as bancas, você pega a Fundação, e tem Fundação Carlos Chagas, FCC, Exato. Então, essas bancas trabalham sim com fonética, eles trabalham com acentuação. Aí vamos ver a acentuação. Professor, eu nunca guardei bem a acentuação. Como é que eu vou guardar? Olha só, a acentuação tem a ver com A, E e O. A acentuação tem a ver com A, E e O. Aí você pode falar, como assim tem a ver com A, E e O? Vamos ver para você perceber aqui, olha. A primeira regra que eu preciso que você guarde é a regra dos monossílabos. Os monossílabos. Os monossílabos serão acentuados quando se terminarem em A, E e O. Seguidos ou não de S, porque o S não faz diferença para acentuação gráfica. O Z faz, o S não. Então, quando você tem, por exemplo, já é acentuado que é monossílabo terminado em A. Fé é acentuado que é monossílabo terminado em E. Seguido não de S, mês é acentuado. Agora, tem que ficar esperto, tem que ficar esperto com bancas espertinhas aí. Por exemplo, estava vendo uma questão de prova e a banca usou isso aqui, vê-lo. Ela colocou V e colocou objeto direto. Professor, mas isso ali eu tenho vê-lo. É V-lo. V-lo. É considerado como monossílabo? Sim. O meu verbo está aqui, A minha acentuação está aqui, Vê-lo é monossílabo, mas e o lo? O lo é um objeto direto, que você vai ver ainda hoje, como você vai descobrir o que é objeto direto. Tudo no macete, tudo para ficar fácil, tá? Tudo para ficar interessante para você. Tá, ok? Então você tem que, vê-lo é acentuado? Mas por quê? É monossílabo. Tá? Aí você diz assim, mas tem alguma pegadinha que a banca pode fazer com os monossílabos? Primeiro, você percebeu? Você vai acentuar os monossílabos os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Então, a acentuação não tem nada com I e não tem nada com U. Não existe monossílabo terminado com I e U acentuado. As vogais, quando você tem A, quando você tem A, E, I, O e U, aí nós aprendemos, são vogais, mas na verdade, as eleitas vogais, o A, o E e o O, elas são eleitas. Elas poderão ser acentuadas sendo monossílabos. Elas poderão ser acentuadas sendo oxítonas. Elas poderão ser acentuadas sendo paroxítonas e proparoxítonas. Não há nada que consegue impedir o A, o E e o O de receber uma acentuação. Sabe por quê? Porque eles nasceram vogais. Foram predestinados a serem vogais. Os pobres Is e Us, não foram predestinados a serem vogais. Podem virar vogais, mas não nasceram para isso. Então, nos monossílabos, jamais eu poderei ter o I e o U acentuado. Professor, mas o meu apelido é Ju, tem acento? Não. Ju não pode ser acentuado. Mas eu estou fazendo lá Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si pode ser acentuado? Não. O Si não pode ser acentuado. Os monossílabos, somente o A, o E e o O. Tá? Então, como monossílabo, só tenho 3 vogais. A, E e O. Repito, como monossílabos, palavras... Como monossílabos, eu só tenho o A, o E e o O, fazendo vogais, tá? Sendo acentuados, tônico, só A, E e O. Quando eu faço Si, porque do lado de uma consoante, o A, o E, o I, o O e o U são vogais. Mas para receber acento, além de fazer o papel de vogal, tem que ser eleita vogais. Com ou sem consoantes, elas têm que ser vogais. Então, A, E e O são vogais. O I e U nasceram para serem semivogais. E mesmo quando funcionam como vogal, como Si, como Mi, como Ju, como Lu, não pode receber acento, porque não nasceram para isso. Somente o A, o E e o O, seguidos ou não de S, são acentuados.
Aí, eu vi uma questão que o cara fez assim. Ele colocou o já, o só e céu. Os três são monossílabos, é verdade? Sim, são monossílabos. Agora, são acentuados pela mesma regra? Não, não são. Porque o a, o é, o já e o só são acentuados por serem monossílabos. Só que céu não é acentuado porque é monossílabo terminado com a e o. Céu é chamado de ditongo aberto, que é o que você vai ver agora. Quer dizer, existe uma outra regra dos monossílabos? Sim, o ditongo aberto. Ah, mas o ditongo aberto não caiu com o novo acordo ortográfico? Não. O ditongo aberto só caiu no novo acordo ortográfico com as palavras paroxítonas. Somente as paroxítonas. Os monossílabos e as oxítonas continuam. Vou falar agora só dos monossílabos, porque a oxítona é só daqui a pouco. Então vamos ver. Vamos apagar aqui para você perceber que eu tenho ainda como monossílabos os ditongo aberto. Tá? Aí você pode falar assim, ah, professor, mas eu não me lembro mais o que é um ditongo. Eu não me lembro mais o que é um ditongo. Espera aí. Farei voltar a sua memória o que é um ditongo. Vem de dois, não é verdade? Então, ditongo são duas vogais. A saber, quando você bate os olhos, você vai ver duas vogais. Mas, no correto, é uma vogal e uma semivogal. Então, quais são as vogais? Eu tenho o A, eu tenho o E e eu tenho o O. Eu tenho as vogais. Aí, se você somar com as semivogais, qualquer cruzamento delas, o AI, tá vendo? Ó? O AI, o AU, então são chamados de vogais. Tá? O ditongo. O EI, que ó, EI e o EU. Então você tem o EI e o EU. Tá vendo? Se você tem o OI e o OU, OI e OU. Então são chamados de, tá vendo? Ditongo. Ditongo. Agora, observe, se você começa com vogais e cai para semivogais, você caiu, você decresceu. Então, ditongo decrescente. Então, ditongo decrescente. Decrescente. Ah, não guardei não. Como eu posso fazer? Então, pode fazer o seguinte, ó. Use a matemática. Vamos usar a lógica. Olha aqui. Eu coloquei as vogais enfileiradas aqui. O A, o E e o O. Isso você tem que saber. Você, concurseiro, tem que saber quais são as vogais eleitas vogais. O A, o E e o O. E as semivogais? O I e o U. Do lado de consoantes, do lado de um B, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, o A, o E, o I, o O e o U são vogais, não há nenhum problema. Mas fora disso, está aqui, ó, eleitas vogais A, E e O. Eleitas semivogais, o I e o U. Então, é só você somar, ó. 1 mais 1, 3. As vogais são 3. Vamos aqui para o lado das semivogais. 1 mais 1, 2. Se eu tenho 3, cai para 2, depois o quê? Cai para 1, cai para 0. Eu estou decrescendo, então, ditongo decrescente. Só que existe também os ditongos crescentes. Ah, como que eu faço? Começou com semivogal I e U. E em seguida eu tenho o A, o E e o O. Olha o que vai dar. Se eu tiver, ó, I, ia, ie, io. Tá vendo? Qualquer união deles, ó, ia, ie, io. Agora a mesma coisa aqui, ó. Ua, ue e uo. Então eu tenho ua, ue e uo. Tá vendo? Então eu tenho ditongo também. Repito, aqui também ditongo. Mas que tipo de ditongo? Se eu tenho semivogais e depois eu pulo para vogais, então eu cresci. Eu era semivogal e agora eu sou uma vogal. Então eu cresci. Então observe. 1 mais 1. Então ditongo crescente esse aqui. Crescente. Então, ó. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 3. Se de 2 eu vou para 3, então de 3 eu vou para 4. De 4 eu vou para 5. Percebe? Estão crescendo. Então, ditongo crescente. Essa é a diferença. Só que aí vem os ditongos chamados ditongo aberto. Tem o ditongo aberto. Aí você diz assim, o que tem a ver o ditongo aberto? O ditongo aberto não é por tonicidade, ele não é acentuado porque ele é bonitinho, não é acentuado por isso. Ele é acentuado por você. É para você. Para você perceber diferente. Para você observar quando você fala, ó, que nome é esse aqui? Ó, aqui está escrito seu. Isso mesmo, exatamente como isso aqui, ó, seu. O que faz diferente de céu e seu não é o S ou o C. Porque olha aqui,
Aqui está escrito seu, e aqui também está escrito seu. Só que se eu colocar acento aqui, nós vamos chamar de céu. Percebeu? De eu, você fala el. Eu, el. Esse é o ditongo aberto. Você usa o acento para você mudar a glote aqui. Você fala, você dá uma recuada, você fala céu. Tá vendo a diferença? Então, o ditongo aberto. O ditongo aberto, você fala diferente. Você recua a voz. Você engrossa a voz. Pode observar. Então, o ditongo aberto são só 3. Aí você tem o ei. Na verdade, ei, para ficar diferente de ei. Aí você tem o sem acento eu e com acento el. Tá vendo? Vamos lá. Mais um pouquinho. E você tem o oi. Tá vendo? Ó, oi. Sem acento, oi. É só um ditongo. Agora, com acento, oi, aí é chamado de ditongo aberto. E são só os 3. E eles são acentuados. Não porque são monossílabos, não porque são oxítonos. É chamado de ditongo aberto, é por eles. Eles são acentuados porque são chamados de ditongos abertos. São acentuados por isso. Vamos ver mais um pouquinho. Então, olha, como eu tenho aqui, ó, réis. Aí, ó, mês. Mês? Ué, plural de mel é o quê? Você acha que plural de mel é o quê? Mels? Mel não termina com U. Porque quando termina com U, você acrescenta o S. Como dizer, degrau, degraus. Troféu, troféus. Só acrescenta o S. Agora, terminou com L? Mel, mês. Hã? Mês. Então, e o plural de real é o quê? E se eu falar que é réis? É isso mesmo, amiguinho. Plural de real é réis. Só que hoje, para a língua portuguesa, tá? Como eles não quiseram fazer que voltasse em memória uma moeda que já houvera aqui no Brasil, assimilaram com a língua portuguesa. Então, a partir daquele momento, o plural de real ficou reais. Só que para gramática, para concurso público, vale tanto reais como réis. Vai consultar. Vai lá no Google, vai. Então, vamos aqui. Réis. Então, ó. Então, tá aqui, ó. Mês. E aqui, céu. Você pode ter céu. Hã? E aqui, ó, dói. Você percebeu? Se tirar o acento, você fala doi. Rói. Se tirar o acento, fica roi. Constrói. Aí já é oxítono. Se eu tirar o acento, fica constrói. É isso aí, amiguinho. Tem que saber língua portuguesa. São milhares e milhares de regras, todas fáceis. Você só tem que ter coragem de colocar, né? Sentar numa cadeirinha e falar, eu vou estudar até aprender. Eu não vou estudar para passar, eu vou estudar até aprender. No dia que você fizer isso e se desafiar, você vai ver o que vai acontecer de diferente na sua vida. Vai começar a passar em tudo, porque a língua portuguesa não é difícil, não. Uma coisa leva a outra. Aí, passando aqui os ditongos abertos, nós vamos a outra regra agora por tonicidade. Agora por tonicidade. E quando eu falo de tonicidade, sílaba tônica, aí lembra, quando a última sílaba for a sílaba tônica, é chamado de oxítona. Quando a penúltima sílaba for a sílaba tônica, é chamado de paroxítona. Quando a antepenúltima for a sílaba tônica, você chama de última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Mas aí eu tinha uma aluna que falou assim, eu não sei, começou com um aluno. No último concurso que CESP deu para agente de polícia do Estado do Espírito Santo. Aí um aluno que passou e disse, eu não sei a diferença, eu não consigo perceber. E aí, eu escrevi no quadro, me lembro até hoje, quando eu escrevi a palavra vamos mudar a cor aqui. Proparoxítona. Quando você lê a palavra proparoxítona, perceba, eu escrevi de vermelho, eu escrevi de azul, e oxítona eu escrevi de preto, porque na palavra proparoxítona contém as 3 regras de acentuação em uma única palavra. Como assim? A última palavra aqui que eu escrevi é a palavra oxítona. É porque quando a última sílaba for a mais forte, for a sílaba tônica, a sílaba do impacto, ela será chamada de oxítona. Quando a penúltima sílaba, no caso paroxítona, aí, tá vendo? Bonitinho, né? Quando for paroxítonas, aí vai ser a antepenúltima. E quando a
Tá vendo? Última, penúltima. Quando a penúltima for mais forte, é chamado de paroxítona. E quando a antepenúltima for mais forte, chamado de proparoxítona, está aí o nome proparoxítona. No próprio nome contém as 3 regras. A saber, está aqui, ó. Última, tá vendo? Penúltima e antepenúltima. As 3 regras no nome. Vai dizer que você já tinha pensado nisso. Fala, mente para mim, ou melhor, mente para você mesmo. Ah, eu já tinha pensado nisso. Você sabe que a conversa é fiada. Então tá aqui, ó. Proparoxítona contém as 3 regras. Então vamos ver quais são estas regras. Vamos ver quais são estas regras. Vamos ver aqui. Quais são essas regras? Vem comigo.